Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula vai ser ligações de carbono e como nós podemos fazer as suas representações. Para isso, eu achei interessante dar uma breve revisada nos modelos atômicos. A gente começa com Dalton, dizendo que o átomo era uma esfera indivisível e maciça. Tá? Thomson descobriu que, além disso, nós possuíamos partículas positivas e negativas. Rutherford implementou um modelo em que dizia que os elétrons, na verdade, estariam se movendo ao redor do núcleo, como se fosse um modelo de sistema solar. Bohr, por sua vez, disse que não só esses elétrons estavam se movendo ao redor do núcleo, como uma quantidade de elétrons teria os níveis bem especificados, ou seja, tem um nível de menor energia e um nível de maior energia, onde esses elétrons podiam estar. E por último, nós temos os modelos de átomos quânticos, que nada mais são do que os modelos que vão dizer que esses elétrons, eles podem ser calculados com uma probabilidade deles estarem naquela região e formarem uma nuvem eletrônica. Ou seja, não é que eles vão estar se movendo ao redor do núcleo, mas eles têm a probabilidade de estar naquele lugar em determinado espaço-tempo. Mas como então a gente faria essa representação dessas moléculas e desses átomos? A gente não vai conseguir fazer a representação correta como um modelo atômico quântico. Então, para isso, nós temos uma representação mais simples, mais comum, que seria utilizar o átomo como uma esfera indivisível dita por Dalton. E além disso, também temos as representações em papel, em bastão. Em papel, eu quero dizer que você pode escrever, né? As estruturas em bastão, a estrutura condensada, a forma molecular, dizendo quantos átomos você vai ter naquela molécula e assim por diante. Começando então, vamos falar sobre as ligações de carbono. O carbono, para alcançar a sua estabilidade atômica, ele tem que fazer 4 ligações. E é com isso que nós vamos começar a trabalhar. Sendo assim, vamos trabalhar com o carbono fazendo ligações simples. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é do metano, que ele vai ter um carbono fazendo 4 ligações com 4 hidrogênios. Tá? Aqui então nós temos a representação em bastão, né? O hidrogênio aqui, e também temos hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Aqui temos os bastões simples, dizendo que esses dois hidrogênios, eles vão estar parecidos, né, no plano, nas ligações. Esse hidrogênio aqui, com essa espátula mais grossa, ele vai estar para trás, esse hidrogênio vai estar para trás. E esse hidrogênio aqui, pontilhado nessas espátulas, ele vai estar para frente. Mas aí você me diz assim, tá confuso de entender. Eu não tô conseguindo entender o que é esse para trás e esse para frente. Não seja por isso, meus amigos. Nós temos aqui, então, um modelo do metano em 3D, que eu peguei do meu modelo molecular para vocês. Então, aqui a gente tem o carbono, né, em preto. Esse hidrogênio e esse hidrogênio vão estar representados por esse hidrogênio e esse. Esse hidrogênio aqui, com essa espátula mais grossinha que é para trás, vai ser desse hidrogênio aqui, para trás. E esse pontilhado desse hidrogênio aqui. Aqui a gente também tem a distância da ligação dessa de hidrogênio aqui para mais ou menos onde estaria esse hidrogênio, que é de 108,70 pm. Não é tão interessante gravar esse número quanto é de saber, por exemplo, que você tem um certo ângulo entre ligações. Por exemplo, você tem uma certa repulsão entre esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui, tá? Para saber que não vai ser tudo do mesmo lado, você vai ter uma ocupação desses hidrogênios ao redor do carbono, certo? Passando para frente, então, temos o carbono fazendo uma dupla ligação e outras 2 ligações simples. Para representar eles, a gente vai utilizar
esse modelo. Então, aqui nós temos um carbono fazendo duas ligações simples com o hidrogênio e uma ligação dupla com o oxigênio. Se vocês se lembrarem, o oxigênio faz duas ligações para alcançar a estabilidade. Então, esse modelo aqui de duas ligações simples e uma ligação dupla está corretamente representado por essa molécula aqui. Quando falamos então de hidrogênio, ele também pode fazer duas ligações duplas. É muito mais interessante você representar ele dessa forma. Essa molécula aqui nada mais é do que a molécula de CO2, dióxido de carbono, que a gente tem, né, presente no ar atmosférico. Então temos um oxigênio aqui e outro oxigênio aqui, os dois fazendo duplas ligações com o carbono. Como último tipo de ligação que o carbono pode fazer, nós temos a ligação tripla e uma ligação simples. E para representar ela, a gente tem essa moléculazinha aqui, onde o carbono vai estar fazendo uma ligação com o hidrogênio e 3 ligações com o nitrogênio. Nitrogênio que alcança sua estabilidade também com 3 ligações. Então aqui, essa moléculazinha é a representação de uma molécula em que o carbono faz uma ligação simples e uma ligação tripla. Agora vamos falar sobre o benzeno. O benzeno, ele é um elemento não, né? Ele é um composto que ele é feito de uma molécula de um anel, ou seja, esses carbonos eles vão estar em uma cadeia fechada, tá? A representação do benzeno, então, ela se dá com 6 carbonos fazendo ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E para completar a estabilidade desse composto, você vai ter cada carbono fazendo uma ligação com um hidrogênio. Tá? Esse tipo de ligação e esse composto benzeno também pode ser representado desta forma aqui, que é uma forma mais condensada, mais simplificada. Então aqui a gente tem só os bastões, né, sem a representação de hidrogênio e sem a representação de carbono, os bastões de ligação simples e de ligação dupla. Como essas ligações duplas do carbono, elas são ditas como uma ligação que ela está acontecendo ao mesmo tempo com todos os carbonos, a gente pode então ter essa representação com um anel aromático. É como se essa ligação dupla estivesse acontecendo, sendo compartilhado, né, esses elétrons com todos os 6 carbonos aqui para a sua estabilidade. Então nós temos um anel aromático. Então, a representação do benzeno mais utilizada vai ser ou assim ou assim. Para falar sobre a sua estrutura molecular, você tem que escrever a letra, né, carbono, e o número de carbonos que você tem, e o hidrogênio, com o H, com também o número de hidrogênios que você tem. Se você tivesse qualquer outro elemento, você colocaria o símbolo desse elemento, por exemplo, oxigênio, e a quantidade também que tem. Se tiver um, não precisa. Mas se tiver mais de um, então você vai dizer oxigênio, aí O2, certo? E aqui do lado, eu trouxe para vocês uma representação de uma imagem que é feita por um equipamento específico, tá? De como seria essa nuvem eletrônica, lá igual a gente pegou o exemplo não, lembrando na história, né, sobre como era feito um modelo atômico quântico, nós temos essa imagem aqui que ela vai dizer como vai estar essa nuvem eletrônica e essa densidade eletrônica no benzeno. Então a densidade eletrônica ela vai estar maior aqui no centro, em vermelho, quer dizer, tem muito mais elétrons aqui do que nas suas pontas, né? Inclusive, é interessante
pensar nisso porque o hidrogênio ele possui só um elétron, né, para fazer a ligação. Então é entendível que você tenha uma densidade eletrônica menor aqui nas pontas e uma maior aqui no meio, por causa desse anel aromático, tá? Por último, então, eu vou mostrar sobre o benzeno a estrutura molecular dele. Então aqui nós temos os carbonos, né, fazendo o anel, fazendo o círculo, né, ele é cíclico e fechado. E todas as ligações aqui completas com um hidrogênio. Nós temos aqui, então, essa ligação dupla, aqui e aqui. Então, 3 ligações duplas, 3 ligações simples. E 6 hidrogênios e 6 carbonos. Essa é a representação. Então, pessoal, quando a gente fala em compostos orgânicos, a gente tem um tema que é muito importante para a sociedade e para a economia em geral. E esse tema é o petróleo. O petróleo é aquele composto bruto cheio de matéria orgânica. O petróleo, ele é levado para as refinarias, onde ele é aquecido, então levado para uma torre de destilação, e essa torre de destilação é a que vai separar os nossos compostos, né? Esses compostos que vão ser levados a fazer gasolina, a termos os nossos gases de cozinha e muitos outros que vão ser utilizados em indústria para diversos objetivos. Mas para a gente entender só um pouquinho de como é feito essa separação, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, em que ele diz que a gente vai separar os compostos de acordo com a temperatura, onde o mais quente vai ficar aqui embaixo e digamos que de acordo com que ele vai subindo nessa torre, ele vai resfriando e aqui vão ser separados os mais leves. Então, mais pesados, mais densos vão estar aqui embaixo os produtos e os mais leves e de estrutura molecular mais simples vão estar aqui em cima. Então, para vocês terem uma noção, vamos dizer então que o benzeno ele seria separado em um nível um tanto mediano, né? Porque ele não é uma grande molécula, mas ele é relativamente mais complexo, né? Então ele seria separado mais ou menos aqui, e o metano, que é um gás, ele seria separado aqui em cima, junto com os gases refinados, né? Então vamos ver a diferença. Ó, aqui já é uma molécula um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, e aqui é uma molécula mais simples, né? De ligações mais simples. Então, os compostos de petróleo, eles são separados dessa forma. E para a gente dar mais uma trabalhada sobre as nossas representações, eu trouxe alguns compostos do petróleo. Vamos começar então com o propano. O propano é um dos gases que está no nosso gás de cozinha, que utilizamos no fogão, tá? E a representação dele, ela pode ser feita dessa forma, desenhada com todos os carbonos e com todos os hidrogênios, ou também no formato de bastão. Aqui, ó, que é esse, digamos, um acento circunflexo aí, sabe? Só que maior. Então, nesse formato, tanto o carbono quanto os hidrogênios, eles estão escondidos na representação, enquanto que aqui eles estão todos demonstrados, né? Se a gente fosse colocar essa representação em nuvem eletrônica, ele seria mais ou menos desta forma aqui, tá? E se a gente for representar em um modelo 3D, seria mais ou menos assim. Onde a gente tem aqui os 3 carbonos e os hidrogênios que completam as ligações de carbono, tá? Temos também o butano, outro gás que também tá lá no nosso botijão do gás de cozinha. Para representar ele, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Trocar um e adicionar mais um carbono. Então, o butano,
Diferente do propano, ele vai ter um carbono a mais, fazendo ligação e também completando com os hidrogênios, tá? Essa é a estrutura do butano. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos ligados com outros hidrogênios para completar as 4 ligações que o carbono faz. Para essa representação, nós temos então também 1, 2, 3, 4 carbonos representando com os hidrogênios e também a estrutura em bastão, tá? Então tem um bastãozinho a mais para o butano. Se representássemos com um modelo que representaria a nuvem eletrônica, seria mais ou menos assim também. Como próximo representante, a gente vai ter o xileno. O xileno, ele vai ser uma estrutura que vai lembrar, vai ter base no benzeno, né? Nós temos aqui o benzeno, então, digamos, uma molécula original de benzeno e outras 2 moléculas de metila, CH3. Então, para montar eles, eu vou pegar um benzeno original, vou simplesmente trocar aqui e adicionar 2 metilas. Aqui. Então, esse vai ser o xileno, tá? Lembrando que ele também, essa metila, ela podia estar ou aqui, aqui ou aqui. E ele seria um xileno igualmente, ele só muda essa posição. Mas, como a gente está usando esse aqui, então essa é a representação do xileno. Outro composto encontrado no petróleo. Se fôssemos ver a sua representação em nuvem eletrônica, seria mais ou menos assim, tá? Ele é utilizado como um solvente nas indústrias, entre outras coisas. E o tolueno? Como seria a estrutura do tolueno? Muito parecida com a do xileno. Só teria uma metila a menos. Então, o tolueno, ele teria também um anel aromático aqui, um composto, né, de anel aromático, mais uma metila, que seria assim, né, a estrutura em 3D. O xileno, ele tinha aqui mais uma metila, e aqui nós temos o tolueno, também utilizado como um solvente. Aqui, então, para a gente ver, é a representação em imagem de como seria essa nuvem eletrônica. Muito parecida com a do benzeno, né, com uma nuvem eletrônica mais densa aqui no meio e nas pontas um pouco menos densa. Tá? Butadieno. Lembra que a gente tinha o butano lá, que seriam 4 ligações assim? Para o butadieno, nós teríamos também os 4 carbonos, porém, ao invés de a gente ter só ligação simples, a gente ia ter 2 ligações duplas, que podem ser representados desta forma, em bastão, né? 4 ligações, sendo 2 duplas, e também assim representado com os carbonos e os hidrogênios. Como estrutura em nuvem eletrônica, desta forma. Então aqui nós temos o butadieno. E por último, que eu vou apresentar para vocês, nós temos o naftaleno. Então, o naftaleno, ele vai ser o composto que a gente tem na naftalina e na nafta, que é um intermediário químico utilizado em muitas indústrias químicas. Então, o naftaleno, ele vai estar com 2 junções aqui de benzeno, né? Como se a gente tivesse juntado 2 benzenos e então para dar origem ao naftaleno. Se a gente fosse ver uma representação de nuvem eletrônica, seria mais ou menos desta forma aqui. Voltando aqui, então, vamos tentar comparar as ligações. Então, aqui nós temos 2 ligações duplas, aqui também 2 ligações duplas e outra ligação dupla.
essa seria a representação em 3D do naftaleno, tá? Com o joguinho molecular. Como se a gente tivesse juntado 2 benzenos, né? Só que aqui a gente não precisaria de colocar hidrogênios para completar a ligação, porque aqui já estão o carbono já está fazendo 4 ligações para obter a estabilidade. Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido muito interessante para vocês, que vocês tenham aprendido e até a próxima!